milagres. Deus não começa grande, irmão, Ele começa pequeno. Daqui uns dias nós vamos ver coisas irreversíveis aos olhos dos homens sendo revertidas aqui neste lugar. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Então abre a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu peço que você tenha paciência, que é um texto um pouquinho longo, mas é importante para a gente desenvolver aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as nações da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o orvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra às suas descendências. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome dele. E depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Amém? Quero que você repita comigo: alinhamento da visão. Amém? Hoje, para trazer de uma maneira prática, para nós aplicarmos na nossa vida, eu quero falar sobre a história de Abraão. Trazer alguns ensinamentos práticos para as nossas vidas nesse dia. Porque alinhamento precisa ser prático, não pode ser teórico. Vou falar de novo. O alinhamento de Deus para a nossa vida não será teórico, será prático. Chegou a hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu e irá aprender. Se nós queremos que Deus realmente faça o alinhamento dele sobre a nossa vida, nós precisamos vir aos cultos a partir de hoje com o coração quebrantado, com o coração ensinável, com o espírito voluntário, para que Deus venha agir em nossas vidas e nós possamos sair daqui carregados, cheios, revestidos do poder do Espírito Santo. Vamos lá. Como você responde ao processo de Deus na sua vida? Nós vamos começar dessa maneira. Boas perguntas dão boas respostas. A pergunta certa responde aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E como nós temos respondido ao propósito do Senhor aos nossos corações, à nossa família? Qual tem sido a nossa resposta? Mediante a palavra que Deus liberou sobre você, qual tem sido a sua resposta? Você consegue identificar qual movimentação você deve fazer? Se é uma movimentação de ação ou de permanência? Se é uma movimentação de falar ou de ficar quieto? Você consegue fazer essa leitura na sua vida? Porque eu creio que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Há uma promessa sobre você. Mas qual tem sido a sua resposta perante ela? E nada melhor do que nós trazermos sobre alinhamento da visão que Abraão. Abraão nos ensina muito. E para a gente poder dar início naquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite, eu preciso definir 3 pontos importantes. Que é o propósito dessas 3 quinta-feiras. Que é a missão, visão e valores. Missão. Repita comigo, missão é o motivo principal da nossa existência.
E qual que é o motivo principal da existência de todo cristão? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Vou falar de novo, talvez você não entendeu a sua missão como discípulo de Cristo ainda na terra. Talvez você não entendeu ainda aquilo que Deus criou você para ser. A missão que Deus nos deu quando nós nascemos de novo, quando nós nos batizamos, a missão que Ele nos deu é conhecer a Ele e fazê-lo conhecido em todas as nações da terra. Missão. Agora repita comigo, visão. Ô irmão, visão. É aquilo que iremos alcançar, viver e gerar em Deus e para Ele. Não limite a visão de Deus a só a sua esfera. A visão que Deus dá a um homem ou a uma mulher é para alcançar gerações. Vou melhorar. A visão que Deus dá a um homem ou uma mulher não fica só para ele. É para alcançar outras pessoas. Se você acha que a sua visão é para você ser famoso, reconhecido, ter dinheiro, não é a visão de Deus que você está tendo. Desculpe. Repita comigo, valores. Está diminuindo, irmão, a intensidade. Dessa forma não vão chegar na visão nunca. Repita comigo, valores são os princípios que irão nos manter exercendo a missão, mas serão também aqueles princípios que irão nos fazer permanecer na visão de Deus para nós. Sem valores você não cumpre a missão de maneira correta e você não alcança a visão de Deus para a sua vida. E para a gente poder viver essas três coisas, esses três pontos, a missão, a visão e os valores, nós olhamos para a vida de Abraão, e a primeira atitude que ele tem é uma decisão. Talvez é o que falta nas nossas vidas nesses dias. Decisão. Tomar uma atitude, decidir algo. Não é ter vontade, como aquele velho ditado diz, vontade daí. Deus não quer homens com vontade, Deus não quer mulheres com vontade, Deus quer homens e mulheres decisos, convictos, com atitude. Então nós olhamos para a vida de Abraão e vimos que em algum momento, em algum ponto da sua vida, ele decidiu tomar uma decisão. O posicionamento é que conta em relação à palavra que Deus liberou sobre você. Talvez você critique pessoa A, pessoa B, igreja A, igreja B, situação B ou C, quando na verdade quem é responsável para que se cumpra a promessa de Deus na sua vida não é o próximo, é você mesmo, meu irmão. Depende do seu posicionamento. Se os teus olhos não conseguem deslumbrar aquilo que Deus quer fazer através de você, a terra que Deus preparou para você, ninguém mais vai conseguir fazer isso por você. Então, o que conta é o posicionamento que você tem em relação à palavra que você recebeu de Deus para você e para a sua família. Se confessares com teus lábios que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, serás salvos tu e a tua. Nós não tomamos posse dessa palavra muitas vezes. Nós não vivemos para isso. Deus é um Deus criador. Quando Deus libera uma palavra profética sobre a sua vida, Ele já está criando o futuro que está lá na sua frente. Gênesis 12, 4 diz que Abrão, pastor Kleber, tinha 75 anos quando saiu de Harã. Sabe onde que Abrão viveu com o pai dele? Em Canaã. Ele sai de Canaã quando o pai dele morre e vai para Harã. Quem sabe essa promessa, eu estou conjecturando, eu não estou afirmando isso porque não está na Bíblia. Eu estou conjecturando, imaginando uma hipótese que talvez Abrão recebeu essa palavra de Deus para sair da casa dos seus pais
talvez não foi em Harã, talvez tenha sido lá em Canaã. Talvez. E se passa muito tempo até ele tomar uma decisão. Mas o que eu quero afirmar aqui, que independente da sua idade, independente do seu tempo de igreja, independente do tempo que você recebeu essa promessa, hoje é um dia de você tomar uma decisão, independente se você tem 15, 18, 20, 30 anos, 50, 70, chegou a hora de decidir o que você quer para a sua vida e para a sua família. Uau! Não tem idade, Diego, para dizer sim ao propósito e ao processo de Deus na nossa vida. Não há idade. Só precisa ver, sabe o que? Disposição de coração. Se Abraão talvez recebeu essa promessa de Deus aos 75 anos de idade, talvez nós encontramos um Senhor com mais disposição do que um jovem. Não importa a sua idade, o que importa é a sua disposição em dizer sim ao Senhor, sim ao Senhor. No instante que Abraão se move naquele sim, Deus olha para Abraão e diz: cara, você é doido que nem eu. E agora que você disse sim, eu começo a construir uma visão que você nem imagina dentro de você. Não entendeu, irmão? Quando você diz sim ao processo de Deus na sua vida, Deus começa a construir uma visão tão grande dentro de você, que você só vai enxergar pelos olhos da fé, e não pelos olhos naturais. Deus não constrói uma visão de fora para dentro, é de dentro para fora. Falava semana com algumas pessoas sobre o crescimento. Imagina se Deus não moldasse o caráter de Abraão. Um homem que recebeu uma promessa de ser pai de multidões, que da sua descendência viria o Salvador de todas as pessoas. Se Deus não trabalhasse no caráter de Abraão, talvez ele não suportaria a visão de Deus para a vida dele. Agora eu quero que você entenda de maneira prática. Talvez você não está entendendo o processo de Deus na sua vida. Deus está forjando o teu coração, Deus está forjando o teu caráter. É porque aquilo que Ele colocou dentro de você é muito maior do que você imagina. Mas você precisa ter fundamentos, você precisa ser maior por dentro do que por fora, para poder suportar aquilo que Deus irá fazer através de você. Pastor Bill Johnson diz uma frase muito interessante: Deus não está interessado no nosso conforto, Ele está interessado no nosso crescimento. Ficou difícil dar glória, irmão? Deus não está interessado em você estar confortável, Deus quer que você cresça, meu irmão. Se desenvolva, porque quando você está muito confortável, você não quer crescer. Mais à frente nós vamos ver isso. Então a primeira atitude que Abraão tem é tomar uma decisão. Sim, Senhor, eu vou sair desse lugar, eu vou sair dessa cidade, eu vou sair desse ambiente e eu vou seguir aquilo que o Senhor disse que eu devo seguir. Decisão. Repita comigo, decisão. E eu creio no nome de Jesus, que através do Espírito Santo, não é o missionário Ismael, não é o pastor Wagner, não é nenhum obreiro aqui nessa casa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador. Então nesse instante eu oro e peço a Deus pelo poder do nome de Jesus, que aqueles que estiverem com os corações abertos, que o Espírito Santo venha e te convença que você precisa tomar uma decisão em sua vida.
Segunda atitude que Abraão tem é de separação. Separação, repita comigo, separação. Deus separou Abraão de muitas pessoas e de algum lugar. Sabe por que Deus exigiu tanta renúncia de Abraão, pastor Alessandro? Porque talvez nenhum homem na terra vai conseguir renunciar tanto como ele fez. Só para vocês terem ideia, um dia nós vamos explanar isso aqui. Abraão fez 7 tipos de renúncia durante toda a vida dele. Imagine, como eu falei antes, o pai das multidões, pai da fé, aquele que a descendência dele trouxe o Messias na terra. Não poderia ser qualquer renúncia. Não poderia ser algo simples. Às vezes você se pergunta, por que Deus está me exigindo isso? É porque você não consegue contemplar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida ainda. Lucas capítulo 12, versículo 48, parte B, diz o seguinte: mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Vou repetir de novo, irmão, para ver se você para de ficar reclamando para Deus das coisas. Porque Deus te deu um propósito tão grande, uma visão tão grande, que você está perdendo tempo com pequenas coisas. Mas o Espírito Santo vai ajustar a sua perspectiva, vai ajustar a sua visão, para que nesses dias você entenda o que é se separar de ambientes, se separar de pessoas, se desapegar de certas coisas. Lucas 12, 48b, mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Como nós lemos no versículo 5 do capítulo 12 de Gênesis, Abraão sai da terra do conforto, sai da terra do comodismo, sai da terra que lhe deu pessoas, que lhe deu bens. Está entendendo? Deus manda Abraão sair junto com a sua família de uma terra que lhe deu muitas coisas. E fala para aquele homem: sai desse lugar, que eu vou te mostrar a terra que você tem que ir. Não disse aonde, não disse local, não disse quanto tempo. Só disse: sai, Abraão, só sai, que eu vou te mostrar. Será que realmente nós estamos dispostos a renunciar determinadas coisas em nossas vidas, pela missão e pela visão que Deus tem para cada um de nós? Será que nós estamos dispostos a renunciar algumas coisas em nossas vidas para podermos viver a missão e a visão de Deus para essa igreja? Porque não pense que alinhamento da visão é só para nós, na nossa casa, é para a igreja. Os obreiros que estão aqui estão entendendo. Alinhamento vai exigir renúncia, irmão. Muita renúncia. E não só de tempo, não só de bens materiais, mas renúncia do nosso coração muitas vezes egoísta, do nosso coração que não é ensinável, do nosso espírito que não é voluntário muitas vezes. E só um gancho rápido aqui. Não ache que você vai viver a missão e a visão de Deus para a sua vida de maneira sozinha. Você pode viver por um tempo, mas não vai conseguir sustentar. Não existe a promessa sobre a vida de uma pessoa que não irá influenciar a família dela, os amigos, as pessoas que a cercam, a igreja. A promessa de Deus sobre nós, a visão de Deus de dentro de nós para fora, a missão que nós temos que exercer, não é sobre o eu, é sobre o nós. É sobre o nós. Se a pastora Michele não estiver no lugar que ela tem que estar, não vai ficar afetando só ela, vai afetar todos. Se o Everton não estiver no lugar da visão que ele precisa exercer, não vai afetar só a Angelita e o filho dele, vai afetar todos.
Um membro fora do lugar no nosso corpo dói, né, irmão? Imagina no corpo de Cristo, que não trata de coisas físicas, mas sim de coisas eternas. Então é muito sério isso que nós estamos falando aqui durante essas quintas-feiras. Se você entender isso, meu irmão, 2022 vai ser um ano sobrenatural, não só na sua casa, mas vai ser dentro dessa igreja. Não vai ser só dedos restaurados, vai ser famílias completas, pastor Kleber. Vai ser jovens completamente restaurados, Altair. Vai ser pessoas que não têm mais solução aos olhos do homem, sendo transformadas para a glória de Deus. Quero que você entenda uma coisa. Enquanto a gente estiver preso emocionalmente, enquanto nós estivermos presos pela alma nas coisas materiais também, infelizmente nós nunca iremos viver o propósito de Deus na nossa vida. Nós nunca iremos exercer a missão. Nós nunca iremos alcançar a visão de Deus para nós como indivíduos e como igreja. Porque nós deixamos nos levar pelas emoções. Nós nos deixamos levar pela nossa alma. Quando na verdade nós temos que caminhar pelo poder do Espírito Santo. Um exemplo, Jesus caminhava por propósito. Jesus vai ao Getsemane, chora e pede para o Pai afastar o cálice. Não pede? Mas mediante tudo, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. O emocional de Cristo estava tão abalado, tão fragilizado, que vertia sangue, irmão. Mas ele não colocou as emoções à frente do propósito. Então não coloque na sua vida as emoções na frente do propósito. Pelo poder que é no nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê sabedoria e direção nesses dias. Que se em algum momento da sua vida você tomou decisões pela emoção e não pelo poder do Espírito, que Ele te revele isso e que você tenha entendimento como reverter essa situação. Em nome de Jesus. E às vezes nós não entendemos essas pressões que nós passamos dentro da nossa vida, no ambiente onde nós estamos. Mas eu quero dizer uma coisa: a pressão dos propósitos de Deus sobre nós revelam a resistência do nosso amor por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. As pressões dos processos de Deus sobre a nossa vida revela a resistência do nosso amor pelo propósito de Deus. Às vezes nós abandonamos tudo no meio do caminho, quando Deus disse: cara, faltava só mais um pouco para você entender aquilo que eu tinha para você. Você ia ver que essas pressões da vida, que essas pressões que eu estava colocando sobre você, não era para te matar, era para extrair o melhor que tinha dentro de você. Que Paulo fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou, porque é a graça de Deus que nos sustenta. Deus permite que você passe por uma prensa, assim como uma oliva, para poder extrair o melhor que tem dentro de você, não para te matar, para tirar aquilo que impede de chegar à tua essência. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E durante esses 2 anos que nós passamos de pandemia, Deus pressionou muitos processos. E muitas pessoas, ao invés de ir diante do Consolador, Pedro, foram buscar a solução em outras coisas. Muitas abandonaram até a igreja. E só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, durante esses 2 anos, a ansiedade no Brasil se tornou, o índice maior no mundo de ansiedade é no Brasil, meus irmãos. 19 milhões de brasileiros estão com ansiedade. É muita gente.
Eu tenho quase certeza que boa parte desses 19 milhões de pessoas com ansiedade, grande parte tem crente dentro. Sabe por quê? Meu povo perece por falta de... Hoje eu mandei para o Pedro algo, nós estávamos conversando, eu disse para ele, cara, Deus, através de Cristo, nos enviou um consolador, um auxiliador. Romanos 8, 26. Meu irmão, se você não tem o que falar diante de Deus, chora. Romanos 8, 26, eu falo muito sobre esse versículo, porque desde a minha adolescência aprendi ele e eu recorro a ele muitas vezes. Porque quando você não sabe o que falar, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. E às vezes nós passamos por períodos de ansiedade e nós recorremos a tudo, menos ao Espírito Santo. Quando os processos de Deus vêm sobre a nossa vida, nós recorremos para um monte de lugar e nos esquecemos que Cristo mandou um auxiliador, um consolador, um ajudador, que nos momentos difíceis, nos momentos de pressão, é Ele que nos dá o suporte. Em nenhum momento eu vejo Abraão ansioso. Eu vejo ele planejar errado, mas eu não vejo ele ansioso. Porque ele poderia ter dito para Deus lá no início, tá bom, Senhor, o Senhor me disse para onde eu tenho que ir, que eu tenho que sair daqui, para onde que eu vou, quanto tempo vai durar? E aí, eu estou saindo daqui, eu tenho bens, eu tenho pessoas, eu tenho riqueza, eu sou importante em Arã, por que eu vou sair daqui para uma terra que eu não conheço? Me diz aí logo qual que é o mistério. Não, Abraão descansou e obedeceu. Quer uma dica para você passar a sua ansiedade? Aprenda a exercer a fé e descansar no Senhor. Aquele que é fiel prometeu, Ele também é fiel para cumprir. Se Ele disse que vai suprir, vai suprir. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas aprenda a permanecer em fé e descanso naquilo que Deus prometeu para você. Só obedeça. E uma das maiores renúncias que nós podemos fazer nesses dias, mediante essa onda de ansiedade, sabe qual que é, Vladimir? Esperar o tempo de Deus agir. Talvez o maior renúncia que todos nós podemos fazer na nossa vida hoje em dia é esperar o tempo de Deus agir. Às vezes nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus agir. E nós queremos dar uma ajuda para Ele. Só que tem algo que nós precisamos discernir. Existe a pressão de Deus sobre nós para extrair o melhor, mas existe a pressão do inimigo para colocar mais ansiedade, mais medo, mais tribulação, mais dor sobre nós. Sabe qual que é a pressão que o inimigo coloca sobre eu e você? Ismael, vamos lá, faça do seu jeito, ande de uma vez, está demorando demais. Vai na tua força, vai na tua velocidade, vai na tua capacidade. Daí você resolve esse problema de uma vez. Está demorando demais. Tem pessoas ao seu lado sofrendo, e aí, vai esperar até quando? O inimigo, ele vai sempre colocar algo no teu coração. Medo, ansiedade. E vai fazer com que você haja na força do seu braço. Nós vamos ver mais à frente agora que toda vez que um homem ou uma mulher agir na força do seu braço e não souber ter fé e descansar no Senhor, até ele agir, vai colher frutos ruins. E antes de eu falar disso, quero falar sobre permanência. Repita comigo, permanência. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós não exercemos a missão de Deus para nós e não alcançamos a visão dele para nós, porque nós não sabemos permanecer no Senhor. Porque nós não temos paciência de permanecer nele. Assim nós retardamos o avanço do propósito do Senhor na nossa vida. E Deus, ele tem me ensinado muito
sobre permanecer nele. Com situações muitas vezes que... Falava com o senhor essa semana isso. Falava com a pastora Marlene sobre algo também. Saber permanecer em silêncio para ouvir o Senhor. Às vezes a gente despeja tanto em Deus as coisas e se esquece de ouvir Ele. Nós vemos Abraão muito mais ouvindo do que falando com o Senhor. Talvez aí, pastor Wagner, esteja a estratégia que Deus deu aos homens dele no passado, saber ouvir a voz dele. Falar menos e saber ouvir o Senhor. E o mais interessante, pastor Alessandro, e nós falamos isso uma vez, que Abraão, toda vez que encontrava o Senhor, ou a palavra do Senhor vinha a ele, ele levantava um altar. Tati, isso é muito interessante porque nós encontramos o Senhor todas as vezes que viemos à casa dele, mas não levantamos um altar que permaneça. Altar é lugar de sacrifício, irmão. Altar é lugar de entrega. Abraão, toda vez que ia de encontro com o Senhor, e ali não é uma maneira figurativa de falar, Deus não mandava alguém, o próprio Senhor descia para falar com Abraão. Você consegue imaginar isso? Deus descendo para falar com um homem? Toda vez que Deus descia para falar com ele, Abraão levantava um altar, sacrificava e entregava, porque ali o Senhor falou com ele. Às vezes nós menosprezamos o nosso encontro com o Pai, quando na verdade a única coisa que Ele quer é que nós venhamos sacrificar, entregar de todo o nosso coração. E às vezes para isso você tem que se calar para ouvir o que Ele quer. Nós precisamos ter um hábito em nossa vida, nos autoexaminar. Só que nós pegamos isso e colocamos só para a Santa Ceia. Eu vou me autoexaminar só na ceia, com pão e com um suco na mão. Ah, pior, né, Senhor? Tem que mudar aqui. Amém, me perdoa, Pai, eu vou mudar. Segunda-feira está fazendo tudo igual. É todos os dias. Só para vocês terem uma ideia, no contexto histórico, os discípulos, os apóstolos e todos os primeiros cristãos do primeiro século, toda vez que se reuniam para jantar, para almoçar ou qualquer refeição, todas as vezes que eles estavam à mesa, eles ceiavam ao Senhor. Então é todos os dias que nós temos que nos autoexaminar para ver onde estamos errando. E se nós não aprendermos a permanecer no Senhor, nós vamos falhar como homens e mulheres dele. Nós vamos falhar com aquilo que Ele colocou na nossa mão. Eu quero que você perceba algo agora que nós vamos entrar aqui. Deus não abençoa boas ideias. Pode ser dolorido isso que eu vou falar. Deus não abençoa boas ideias, mas passos de fé. Vou falar de novo. Deus não abençoa boas ideias, mas passos de fé. Deus chamou Abraão para ser um homem de fé, e não para ser apenas um homem de boas ideias. Você pode entregar teus planos ao Senhor, Ele abençoa, amém. Mas Deus não te chamou para fazer bons planos. Deus te chamou para ser uma pessoa de fé. Existe aqui dentro muitas pessoas inteligentes, capazes, capacitadas de conhecimento e de estratégias, mas infelizmente ainda não aprenderam o que é viver passos de fé. Talvez muitas vezes nós pensamos assim: caraca, uau, que ideia incrível que eu tive para poder colocar no departamento A, no departamento B, para colocar no ministério que Deus me colocou, na minha casa, no meu emprego. Nossa, que ideia, Deus vai me usar através dessa ideia. Não, está errado. Deus não nos usa através de ideias. Deus não se agrada de boas ideias. Me prova na Bíblia, Ismael. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que recompensa os que buscam e os que o buscam. Deus não quer abençoar só seus planos, Deus quer abençoar seus passos. E onde que entra isso na história de Abraão? Lembra que Abraão desce para o Egito? Vocês lembram? Quem lê Bíblia lembra, né? Abraão, ele desce para o Egito porque houve fome pela terra. Mas em nenhum momento Deus mandou Abraão descer para o Egito. E Abraão desce para o Egito buscando comida, buscando socorro. E ele fala para a mulher dele, para Sarai, e diz assim: minha mulher, eu vou falar para o faraó que você é minha irmã porque você é muito bonita, e eles vão querer pegar você e vão querer me matar se eu falar que você é minha esposa. Uma boa ideia para se livrar da morte. Só o que acontece? Os príncipes ficam encantados com a mulher de Abrão, pela beleza que ela tinha. E agora nós vamos conjecturar, porque eles não tinham muita diferença de idade, já era uma senhora de idade. Então o faraó pega ela para ser uma das suas mulheres, mas acontece algo. Uma praga toma conta da casa de Faraó e das pessoas à volta dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ser bênção na terra que eu te colocar, não aonde você acha que tem que ir. Em Canaã, Abraão foi uma bênção, mas no Egito, Abraão foi maldição. Não entendeu ainda? Na caminhada da fé, o cristão também é uma bênção, mas no caminho da obstinação ele se torna uma maldição. Obstinação é o desejo, o apego forte a ideias, a planos. O que eu quero dizer para você? Fique aonde Deus mandou você ficar. Seja bênção aonde Deus mandou você ficar. Não se arrisque a ir a um lugar que Deus não mandou você ir. Aprenda que Deus te plantou num lugar para você ser bênção lá e não em outro lugar. Se Deus mandou fome sobre a terra, mas Ele disse que aonde você estivesse, através da ordem dEle, lá você teria tudo, permaneça lá. Não saia atrás das coisas na tua força, porque você vai levar maldição para outras pessoas. É pesado isso? É pesado, mas é alinhamento, irmão. Às vezes você vê as coisas dando errado à sua volta, se pergunte: será que eu estou no lugar certo? Espiritualmente falando, será que eu estou posicionado corretamente? Será que esse bom plano que eu tive foi abençoado por Deus? Eu estou me movendo por boas ideias ou por passos de fé? Eu creio que nessa noite Deus está trabalhando na sua mente, está trabalhando no seu espírito, para você caminhar por passos de fé. Não por boas ideias, não por estratégias que você vê na internet, mas sim por passos de fé no Senhor. Passos de fé. Sim, Pai, nós declaramos nessa noite que nós iremos caminhar como povo no meio do deserto. Não vemos, não plantamos, mas nós sabemos que no dia pela manhã o Senhor irá nos dar a provisão necessária para viver. Nós iremos andar, Pai, como homens e mulheres peregrinos nessa terra, que esperam com expectativa que o Senhor irá suprir tudo que nós precisamos. Senhor, não nos deixe fazer na força do nosso braço, no nosso tempo, Senhor. Pai, antes de qualquer plano sair do papel, nos direcione se é da Tua vontade ou não. E antes de finalizar, eu quero deixar uma aplicação bem prática. 3 pontos bem práticos. E o primeiro deles é a forma como você vê seu amanhã determina como você se vê hoje. Não entendeu? A forma como você vê o amanhã determina como você se vê hoje. Se você não vive por aquilo que Deus disse que irá fazer através da sua vida hoje, você não vai viver amanhã.
Exemplo, Josué. O que Deus diz para Josué, pastor Kleber? Medita no livro dia e noite, para que te vá bem. Seja forte e corajoso. O que Josué tinha que fazer antes de conquistar a terra? Meditar na palavra dia e noite. Eu falei sobre permanecer, mas permanecer fazendo algo. Em consagração, em oração, em meditação da palavra, em santidade. Se preparar para o tempo que você irá conquistar aquilo que Deus determinou para você alcançar. Então, veja o seu amanhã e viva como se você já estivesse lá, para que você possa alcançar a visão de Deus para você. Foi o que aconteceu com Josué e o povo, antes de entrar na terra. Eles se prepararam e Deus usou eles. Segundo, a garantia da promessa não te isenta da preparação. Você não irá esperar parado. Você irá esperar em santidade, em busca constante do Senhor. Como Moisés disse, nós não iremos nos mover daqui sem a tua presença. Meu irmão, isso é muito forte. Será que você hoje, como discípulo de Cristo, como crente, pode dizer isso para o Senhor? Senhor, eu não vou sair desse lugar, eu não vou sair daqui, eu não vou me mover daqui se a tua presença não for comigo. Irmão, eu quero te encorajar a ser um homem, a ser uma mulher, a ser um jovem de fé. A não se mover pela vista natural, mas pela vista sobrenatural. Como eu falei no início, uma palavra profética, pastor Alessandro, anunciada por Deus, significa que o seu futuro já foi criado. Você consegue entender isso? Nós servimos um Deus criador, criou os céus e terra, todo o universo. Se Deus falou, pastor Kleber, você vai ser bênção naquele lugar, Ele já criou algo lá naquele lugar. Você só tem que fazer o quê? Se preparar, para que no tempo certo ocorra. Deus tem algo grande para nós. Vou falar de novo. Deus tem algo grande para nós. É impossível servir um Deus grande, pastor Wagner, e não receber algo grande dele. É impossível. Nós servimos um Deus tão grande e Ele nos dá algo tão pequeno. Nós menosprezamos as promessas de Deus sobre nós muitas vezes. Cresça em Deus para que Ele possa fazer na sua vida. Quero que vocês coloquem de pé. Ismael, você falou que a promessa de Deus é no plural, não no singular. Não alcança só eu, alcança as pessoas à minha volta. Sim. Tá, mas nem todos irão me acompanhar, nem todos irão me seguir. Muitos já me abandonaram, muitos me traíram, muitos desistiram no meio do caminho. Fique tranquilo. Vou falar de novo. Se muitos desistiram, fique tranquilo. Se muitos abandonaram, fique tranquilo. Se muitos já não estão mais com você, fique calmo. Vou usar a história de Abraão de novo. Quem Abraão trouxe junto com ele para ir para a terra prometida? Seu sobrinho Ló. Vai ter pessoas, assim como Ló, em Gênesis 13, capítulo 13, versículo 10 ao 13, que vão caminhar com você, pastora Marlene, vão prosperar, vão adquirir coisas, vão ver os milagres, a provisão, vão ver os passos de fé que você dá. E vai chegar uma parte da jornada que essas pessoas vão olhar para você e vão dizer: vamos se separar porque eu cresci demais e não dá para nós dois caminhar juntos. Nós temos que fazer como Abraão, escolha para onde você quer ir. Ló escolhe, como fala na passagem de Gênesis 13, o melhor caminho aos seus olhos. Ele olha uma planície tão verde, tão linda e tão bonita, ele diz para o seu tio: tio, estou indo para lá porque lá é muito bonito. E Abraão: beleza, se você vai para lá, eu vou para cá. O que tinha do outro lado? Nada. E Ló vai, sem saber onde ia parar, sem saber o que tinha que fazer, só porque tinha muitas coisas, achou que podia ir para qualquer lugar. Mas eu quero dizer uma coisa: ande com pessoas que têm convicção.
ande com pessoas que sabem para onde estão indo, que sabem onde vão chegar. Não ande com pessoas que procuram o melhor caminho a seguir aos seus olhos. Porque essas pessoas não vão acabar numa Canaã, eles vão acabar em Sodoma e Gomorra. E lá você vai resgatar essa pessoa, porque ela vai se perder. Mas se você tiver convicção, o caminho pode ser árido, o caminho pode ser difícil, o caminho pode ser montanhoso, mas Deus irá prover o necessário, porque você vai se caminhar por fé, você vai dar passos de fé e Deus irá prover tudo. Caminhe com pessoas que, mesmo que o caminho seja difícil, são pessoas que têm convicção da sua missão, convicção da visão, e pessoas que sabem que vão chegar num lugar que mana leite e mel, e o seu nome irá marcar gerações. Se acalme, fique tranquilo nesses dias. Ninguém entenderá a sua entrega até entender a sua história. Meus parentes reclamam que eu oro demais, que eu venho na igreja demais, que eu me sacrifico demais pela igreja, que eu faço muito jejum por esse Deus que eu não vejo. Mas tem que ficar calmo, ninguém vai entender a sua entrega sem conhecer a sua história. Ninguém vai entender a sua missão até entender a palavra que Deus liberou sobre você. Vou falar de novo, meu irmão. Muitas vezes as pessoas não entendem as atitudes que nós temos, é porque elas não conhecem a palavra que Deus liberou sobre nós. Caminhe com convicção de missão e de visão. Permaneça nos valores. E você irá viver junto com a sua família, com a sua casa, junto com a sua igreja, momentos incrivelmente sobrenaturais na presença de Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos nesse instante.